O dinheiro não é um mistério, ele é energia, e como toda energia, responde à vibração que você emite. Bob Proctor sempre dizia que o problema não é a falta de oportunidades, nem a economia, nem o acaso. O verdadeiro bloqueio está na frequência mental em que você vive todos os dias. Tudo no universo vibra, inclusive o dinheiro. E se a sua mente vibra em escassez, preocupação ou medo, você literalmente se desintoniza da frequência onde o dinheiro circula. É como tentar ouvir uma estação de rádio sem ajustar o dial. Você pode até querer a música, pode desejar profundamente, mas enquanto o ajuste não for feito, o som nunca chega. A mesma coisa acontece com a prosperidade. Você não precisa correr atrás dela, precisa apenas se alinhar. E esse alinhamento começa por uma decisão consciente, a de mudar o que você pensa e sente sobre o dinheiro. A maioria das pessoas foi condicionada desde cedo a acreditar que querer dinheiro é errado, que riqueza é privilégio de poucos, que prosperar é um jogo injusto. Mas Bob Proctor explicava que o dinheiro não tem moral, ele apenas obedece às leis da mente. Ele não vai até quem o deseja com culpa e nem permanece com quem o teme. Ele flui para quem entende seu movimento. Quando você sente que o dinheiro é escasso, você o repele. Quando sente que a energia que circula livremente, você o atrai. O segredo é que o dinheiro não vem porque você trabalha duro, mas porque você vibra alto. O trabalho é apenas o canal físico, a vibração é a causa real. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. A ansiedade por ter dá lugar à consciência de ser. Você para de correr atrás do dinheiro e começa a se tornar uma pessoa que o atrai naturalmente. Bob Proctor sempre dizia: você não precisa conquistar o dinheiro, precisa se tornar um com ele. Essa frase pode parecer mística, mas é uma explicação precisa de como o universo funciona. Tudo o que você vê, pessoas, objetos, situações, oportunidades, é formado por vibrações diferentes de uma mesma energia. O dinheiro é apenas uma manifestação dessa energia em uma frequência específica. Quando sua mente vibra na mesma faixa, o dinheiro aparece de formas inesperadas. Um novo cliente, uma ideia, um contato, uma inspiração. Mas quando a sua vibração é de falta, você fecha todas as portas por onde ele poderia entrar. O que você sente é o que você cria. E se o sentimento dominante é não tenho, o universo só pode responder com mais situações que confirmem isso. Entrar na frequência do dinheiro não tem a ver com ganância ou materialismo, tem a ver com consciência e gratidão. Bob explicava que o sentimento de gratidão é o atalho mais rápido para elevar sua vibração. Quando você agradece sinceramente pelo que tem, o seu foco muda da carência para a abundância e o universo entende que você está pronto para mais. É nesse ponto que a vida começa a conspirar ao seu favor. Não porque você pediu, mas porque você se alinhou. As pessoas confundem a lei da atração com uma simples técnica de pedir, mas o verdadeiro segredo está em sentir. Sentir-se próspero antes que o dinheiro chegue é o que abre o caminho para ele vir. É como se a mente dissesse ao universo: eu já sou isso. E o universo, fiel às suas leis, apenas responde: então que assim seja. Essa é a frequência da prosperidade e é nela que o dinheiro dança, livre de esforço, medo e pressa. A maioria das pessoas acredita que precisa fazer mais para ter mais. Trabalham horas extras, acumulam tarefas, correm de um lado para o outro, tentando gerar resultados. Mas Bob Proctor sempre repetia: o dinheiro não é atraído pelo esforço físico, mas pela clareza mental. Enquanto você estiver preso à ideia de que precisa lutar para prosperar, continuará vibrando em escassez, porque a própria sensação de luta confirma ao universo que você ainda não tem. O dinheiro não vem como recompensa por sofrimento, mas como reflexo da vibração que você sustenta. É por isso que algumas pessoas parecem atrair oportunidades com facilidade. Não é sorte, é sintonia. Elas aprenderam a trabalhar de dentro para fora. E trabalhar de dentro para fora significa transformar seu diálogo interno. Tudo o que você pensa sobre si mesmo em relação ao dinheiro cria um padrão de vibração. Se no fundo você acredita que não é digno, que o sucesso é para os outros, que não nasceu para isso, o universo
não tem escolha a não ser refletir exatamente essa frequência. Bob costumava dizer: você nunca recebe o que quer, recebe o que você é. E o que você é, em termos vibracionais, é determinado pelas crenças que alimenta. Mudar o padrão mental é o primeiro passo para mudar sua vida financeira. A mente subconsciente não distingue o real do imaginado. Ela apenas obedece àquilo que você repete com emoção. Por isso, afirmar todos os dias: eu sou próspero, eu sou abundância, o dinheiro flui para mim com facilidade, não é autoengano, é reprogramação. Quando você faz isso com sentimento, a frequência muda e com o tempo externo começa a refletir essa nova realidade. Bob Proctor gostava de contar uma história sobre um empresário que, após anos de fracasso, finalmente entendeu o poder da vibração. Esse homem trabalhava 14 horas por dia e, mesmo assim, mal conseguia pagar as contas. Ele acreditava que o problema era o mercado, a concorrência, o governo, qualquer coisa fora de si. Mas após assistir a uma palestra de Bob, ele ouviu uma frase que o paralisou: você não está atraindo o dinheiro porque vibra contra ele. No começo, ele achou que era bobagem. Como poderia vibrar contra algo que desejava tanto? Mas, observando seus pensamentos, percebeu que todas as manhãs acordava preocupado, irritado, reclamando da falta. À noite, dormia com medo de não conseguir. E assim, dia após dia, mantinha uma vibração de resistência. Quando começou a mudar isso, substituindo a queixa pela gratidão e o medo pela confiança, as oportunidades começaram a aparecer. Em menos de um ano, ele multiplicou sua renda. Essa história ilustra perfeitamente o que Bob ensinava sobre o fluxo da energia. O universo nunca nega nada, apenas responde. Se você emite vibração de falta, recebe falta. Se emite vibração de abundância, recebe abundância. A mudança não acontece fora, mas dentro. Por isso, o exercício mais poderoso que Bob sugeria era o da autoobservação. Pergunte-se: o que estou sentindo quando penso em dinheiro? Se o sentimento for leve, alegre, confiante, você está se aproximando da frequência certa. Mas se for de tensão, medo, desconfiança, então há desalinhamento. O segredo é limpar esse campo vibracional, pouco a pouco, com pensamentos de fé e afirmações positivas. Não se trata de negar a realidade, mas de ajustar o seu campo para que a realidade possa mudar. É como afinar um instrumento. O som só se torna harmonioso quando você encontra a nota certa. Bob dizia que o dinheiro não é o objetivo final, é apenas um reflexo da expansão da sua consciência. Quando você se torna uma pessoa mais consciente, mais criativa, mais confiante, o dinheiro vem naturalmente. Ele é consequência, não causa. O problema é que a maioria das pessoas vive invertendo essa ordem. Querem ter dinheiro para depois serem tranquilas, generosas e confiantes. Mas a energia funciona ao contrário. Primeiro, você precisa ser. Depois, o universo traz o ter. O dinheiro é atraído por quem vibra liberdade, dizia Bob, e não por quem vibra necessidade. Essa frase resume toda a essência da lei da vibração. Quando você está em paz com quem é, quando não precisa provar nada, quando trabalha inspirado em vez de desesperado, você entra em fluxo, e o fluxo é o estado mais magnético que existe. Para alcançar esse estado, é fundamental eliminar a culpa e o medo. Bob explicava que o sentimento de culpa bloqueia completamente a energia do dinheiro, porque é uma vibração de autopunição. É como se a pessoa dissesse inconscientemente: eu não mereço prosperar. E o universo obediente responde: tudo bem então. Já o medo, especialmente o medo de perder, mantém a mente em constante escassez. O medo diz: eu preciso segurar o que tenho, porque pode acabar. E essa vibração faz exatamente isso acontecer. As coisas começam a se afastar. É por isso que o primeiro passo para prosperar é se libertar emocionalmente. A prosperidade começa quando você percebe que nada pode ser tirado de quem está em sintonia com o fluxo da vida. O dinheiro é apenas uma forma da energia circular e ele sempre volta para onde há
Gratidão, propósito e paz interior. Um dos conceitos mais poderosos que Bob Proctor repetia era o da frequência da intenção. Ele dizia que todo pensamento é uma ordem enviada ao universo, mas apenas aqueles carregados de emoção verdadeira têm força criativa. Pensar quero dinheiro de forma fria e racional não muda nada, mas quando você visualiza com clareza, sente o prazer da conquista, agradece antecipadamente como se já tivesse recebido. A vibração muda instantaneamente. E é nesse estado que o universo começa a trabalhar a seu favor. Bob ensinava que o segredo não é desejar, é sentir como se já fosse real. A mente subconsciente não sabe o que é imaginação ou realidade. Ela apenas responde ao que você sente repetidamente. Por isso, se quiser mudar sua vida financeira, comece mudando a emoção que acompanha seus pensamentos. Ele costumava dar um exercício simples, mas profundamente transformador. Durante 21 dias, sinta-se rico antes de dormir. Nada de pensar em dívidas, contas ou problemas. Apenas deite-se e imagine o conforto, a liberdade e a tranquilidade de viver em abundância. Sinta o que sentiria se tudo já estivesse resolvido. A repetição cria um novo padrão vibracional. E segundo Bob, é impossível que algo não mude depois disso, porque o universo sempre encontra uma forma de entregar aquilo que está em ressonância com sua frequência dominante. É por isso que pessoas positivas, mesmo sem grandes recursos, atraem ajuda, ideias e oportunidades inesperadas. Elas não esperam para se sentir bem, elas decidem se sentir bem agora, e o universo responde a essa decisão. Prosperidade não é coincidência, é coerência entre o que você pensa, sente e faz. Bob costumava dizer que a chave da vibração certa não está em trabalhar mais, mas em trabalhar melhor. Isso significava alinhar o esforço físico com a clareza mental. Se sua mente está confusa, suas ações serão desperdiçadas, ele dizia. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas que lutam, se esforçam e mesmo assim não saem do lugar. Elas vivem no modo sobrevivência, vibrando escassez enquanto pedem abundância. É como tentar sintonizar uma estação de rádio, mas ficar preso entre duas frequências. O som sai distorcido. A mente funciona da mesma forma. Enquanto você pensa positivo, mas sente medo, o universo capta a frequência mais forte e o medo quase sempre vence. O segredo, então, é alinhar o pensamento e o sentimento até que ambos vibrem a mesma melodia. Para isso, Bob ensinava algo simples e revolucionário. Pare de correr atrás do dinheiro, comece a correr atrás de ideias, porque o dinheiro é atraído por ideias que resolvem problemas, e ideias só surgem em uma mente calma. É por isso que o silêncio e a meditação têm tanto poder na lei da vibração. Quando você silencia o ruído interno, dá espaço para a inspiração. E é a inspiração que cria as oportunidades. Bob costumava afirmar que todo grande salto financeiro é precedido por um salto de consciência. Ou seja, o dinheiro nunca chega antes da expansão mental. Ele chega depois. Portanto, se você quer atrair mais, comece se tornando mais grato, mais confiante, mais visionário, porque o dinheiro não é apenas uma recompensa, é uma resposta vibracional. Ele vai para onde a energia é clara, criativa e abundante. Bob Proctor também dizia que a frequência do dinheiro é a mesma da liberdade, e é por isso que tantas pessoas não conseguem alcançá-la. Elas associam dinheiro a peso, culpa ou sacrifício. Ele costumava contar uma história sobre uma mulher que durante anos acreditou que dinheiro era sujo. Ela ouvia isso da mãe desde criança e, sem perceber, repetia o mesmo padrão. Mesmo quando ganhava bem, algo acontecia e o dinheiro sumia. Bob explicou que o problema não era o dinheiro, mas a vibração que ela emitia. No fundo, ela se sentia culpada por tê-lo. Quando ela finalmente entendeu que o dinheiro é apenas energia neutra, nem boa, nem má, tudo começou a mudar. Ela passou a tratá-lo com respeito e gratidão,
e a vida respondeu com fluidez. O dinheiro ama quem o trata bem, dizia Bob. Ele ensinava que respeitar o dinheiro é cuidar da energia dele, é pagar contas com gratidão, investir com sabedoria, doar com alegria. Quando você faz isso, manda ao universo uma mensagem poderosa. Eu sei administrar a abundância. E o universo confia em quem sabe administrar. O problema é que muita gente trata o dinheiro com medo, desconfiança ou raiva. E essas emoções o repelem. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais força você faz, mais rápido escapa. Por isso, Bob insistia: o dinheiro precisa fluir. Gaste com alegria, receba com gratidão e nunca sinta culpa por prosperar. A culpa bloqueia a abundância. A gratidão a multiplica. Quando você aprende a vibrar nessa frequência, a frequência da alegria e do propósito, o dinheiro se torna uma consequência natural do seu crescimento. Outra lição profunda que Bob Proctor repetia em suas palestras era: você nunca atrai o que quer, você atrai o que é. Isso significa que o universo não responde às suas palavras, mas à sua vibração constante. Muitas pessoas afirmam que desejam prosperar, mas passam os dias preocupadas, ressentidas ou invejosas, e essas emoções anulam qualquer afirmação positiva. Bob dizia que o dinheiro é como um espelho. Ele apenas reflete a imagem interior que você projeta. Se a sua mente é de escassez, ele foge. Se é de abundância, ele se aproxima. Por isso, a verdadeira transformação financeira começa dentro, não fora. Antes de mudar sua conta bancária, você precisa mudar sua autoimagem. Ele contava a história de um jovem que trabalhava como garçom e vivia dizendo que nasceu para ser rico, mas toda vez que recebia gorjetas, ele reclamava do valor. Bob o confrontou e disse: você está vibrando ingratidão, e a ingratidão fecha todas as portas. O rapaz ficou em silêncio, refletiu e começou a agradecer até pelas menores moedas que ganhava. Em poucos meses, sua energia mudou, e com ela, sua vida também. Ele foi promovido, depois abriu o próprio restaurante e se tornou milionário. Quando o encontraram anos depois, ele repetia a frase que Bob havia ensinado: eu não fiquei rico, eu me tornei alguém que vibra riqueza. É isso que Proctor queria dizer quando afirmava que o segredo da mente milionária não está nas técnicas, mas na identidade. Você precisa se ver como alguém que merece o melhor e agir de acordo. O universo responde a quem tem certeza, não a quem duvida. Bob encerrava suas palestras com uma energia de convicção quase palpável. Ele olhava para o público e dizia em tom firme e tranquilo: você já está vibrando alguma coisa agora, e o que você tem na vida é apenas um reflexo dessa vibração. Essa frase, embora simples, é uma das verdades mais poderosas da lei da vibração. Nada muda até que você mude o que sente todos os dias. Não adianta repetir frases de prosperidade enquanto por dentro há medo, ressentimento ou dúvida. A frequência que você mantém é o que molda a sua realidade. E quando você a domina, a vida inteira se reorganiza. É por isso que algumas pessoas parecem ter sorte em tudo o que fazem. Elas simplesmente aprenderam a vibrar o que desejam antes que o desejo se manifeste. Elas são coerentes. No final, Bob sempre dizia que o dinheiro é apenas um dos muitos resultados dessa coerência interior. A verdadeira abundância começa quando você decide viver com propósito, servir com amor e pensar com fé. Quando o foco deixa de ser o medo de faltar e passa a ser a alegria de criar, o fluxo muda completamente. E se há algo que ele repetia incansavelmente, era isso: o universo sempre diz sim, mas o que você anda pedindo? Essa é a pergunta que ele deixava ecoar no coração de quem o ouvia. Então, se você quer mudar sua vida financeira, comece ajustando sua frequência hoje. Pense riqueza, sinta riqueza, viva como quem já possui tudo. Porque, de certa forma, você já possui, está apenas aprendendo a perceber.